É isso aí, já estamos aqui gravando. Graça e paz, aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo às prévias para o TPE, Treinamento Pregadores Excelentes, que vai acontecer dia 12 a 25 de novembro deste ano de 2022. Você é muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, a este vídeo, onde vamos tratar sobre o TPE, sobre o treinamento. Vou falar mais alguma coisa sobre o treinamento. Então vamos lá. Lembrando que você deve trazer mais 4 pessoas. Isso, traga mais 4 pessoas, 4 companheiros, 4 companheiras, e você vai ganhar o certificado e a apostila. Como é que você vai fazer? Você vai compartilhar com elas o contato do meu WhatsApp e pedir para que elas me chamem, pedindo para entrarem no TPE e também citando o seu nome, citando que foi indicação sua, tá certo? Fazendo isso, eu vou automaticamente anotar e você somando 4 pessoas, então você já terá automaticamente o direito ao certificado e à apostila do treinamento Pregadores Excelente. Então é isso aí, compartilhe com mais 4, traga mais 4 pessoas. Aliás, você para trazer 4 você tem que compartilhar com 10, né? Porque você sabe que é mais ou menos nessa proporção, né? Então, pelo menos chame 10 pessoas e trabalhe para que você consiga trazer 4. E assim, você terá direito ao certificado e à apostila, que você vai imprimir o certificado, vai poder colocar aí na sua sala, num quadro bonitinho, pode ir no seu gabinete, pode ser também, aliás, ele vai fazer parte do seu currículo ministerial. E a apostila você pode imprimir também, encadernar e formar aí um manual para consulta, ok? Então é isso daí. Inscreva-se neste canal, você está assistindo no meu canal no YouTube, então inscreva-se nesse canal. Esse canal, graças a Deus, está crescendo, está com mais de 250 mil visualizações. Eu quero aumentar agora o número de inscritos. E para quê? Para atingir muito mais pessoas. Então, para que você diga para o YouTube que esse vídeo é importante, faz diferença para você, então você se inscreva no canal, você curta, né? Tem um joinha aí, dê um joinha agora mesmo, já faça isso, comente, né? Coloque ali, me saúde com a paz do Senhor, diga a cidade onde você está falando. Qualquer comentário que você colocar ali, isso já vai ajudar ao YouTube entender que esse vídeo é importante, ele vai encomendar para mais pessoas. E também compartilhe com os seus irmãos, suas irmãs, os seus companheiros aí da obra, que você sabe pessoas que têm interesse em desenvolver-se no Ministério da Pregação. Então, o pacote completo do YouTube, né? Inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que você ajude para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Então, vamos lá. TPE. O que é o TPE? Já te falei, é o Treinamento Pregadores Excelentes. E para quem ele é, para quem ele foi feito, né? Ele foi desenhado. Estou desenhando, estou preparando esse treinamento especialmente para obreiros. Irmãos e irmãs que preferencialmente são bacharéis de teologia, que tenham teologia e que estão frustrados pelas suas pregações, porque se perdem ao tentar pregar diante da indiferença das pessoas. É difícil você estar pregando e perceber que a igreja está demonstrando falta de interesse e não está se envolvendo com a sua mensagem, com a sua pregação. Então, quando você prega diante de uma situação dessa, é difícil, você acaba se perdendo. Também estão frustrados por pregarem sem vida, pregarem sem fluir, sem a pregação fluir, pregações que são truncadas, pregações cansativas. Frustrados também por serem considerados pregadores cansativos, mecânicos, que as pessoas ficam aborrecidas ao ouvi-los. Então isso realmente traz uma frustração, porque você prepara com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto zelo, ora, busca Deus, busca a palavra, estuda a Bíblia, faz anotações. Você tem teologia, então você já sabe montar um esboço, mas mesmo assim, quando chega diante da igreja, a pregação não flui. Isso é altamente frustrante. Frustram também por serem rejeitados, perceberem que a igreja está rejeitando eles, não gosta de ouvi-los. São frustrados porque são esquecidos nas festividades, não têm oportunidade para pregar em cultos com maiores frequências, em cultos especiais da igreja, são deixados de lado, não recebem convites e muito menos escalas. E eles têm oportunidade apenas para fazer leituras bíblicas e para dirigir orações. Então,
Você que é obreiro, você que é presbítero, quem sabe até um evangelista, quem sabe você tem um bacharelado em teologia, mas você está sendo utilizado na sua igreja, pela sua liderança, pelo seu pastor, apenas como aquele que faz orações, dirige orações, que faz leituras bíblicas, mas para pregar mesmo são pequenas e poucas e raras oportunidades. Isso deixa o obreiro muito frustrado. E também se frustram por perceber que quando recebem oportunidades é porque o pastor está com dó deles, está com pena. Então, em algum culto com menor frequência, ele dá uma oportunidade para a pessoa dar uma palavra. Então, isso é muito chato, isso é muito frustrante. E se você é o dirigente, se você é o pastor da igreja, e você está com essas dificuldades, sentindo essa dificuldade de envolver a igreja com as pregações, e você percebe que, por exemplo, nos cultos de ensino a frequência cai muito, e você talvez, né, como alguns fazem, tendem a culpar a igreja, que a igreja está sem apetite para as coisas de Deus, e na verdade, mesmo no dia de semana chuvoso e frio, nós percebemos que aqueles pregadores que pregam mensagens envolventes, marcantes, mensagens que são atraentes, eles, mesmo em dias frios, mesmo em dia de semana, as igrejas deles estão repletas. Então, o povo realmente quer. Agora ele quer ter certeza que vai encontrar. Então, se você se enquadra numa dessas classificações, num desses casos que eu estou passando, então o TPE é para você. Ou seja, aquelas pessoas que pregam dessa maneira, que sentem essa resistência da igreja, que sente a diminuição da frequência nos cultos de ensino, por exemplo, que tem poucas oportunidades, essas pessoas, na verdade, as suas pregações são chatas, são pregações maçantes, monótonas, insossas, enfadonhas, tediosas. Mas, pastor Paulo, é a palavra de Deus, como você pode falar? Não estou falando da palavra de Deus, estou falando da pregação em si, que a pregação ela não está conseguindo ser uma pregação que envolve as pessoas. Então, chega de tudo isso. Dê um basta a tudo isso. Você não precisa continuar sofrendo dessa maneira. Eu estou aqui para te oferecer a oportunidade, a grande oportunidade, para você trazer uma grande virada na sua vida e no seu ministério. Para você parar com tudo isso, chega de tudo isso, que seja chamado de profeta ungido de Deus, em vez de pregador mecânico, chato, que você seja reconhecido e seja chamado como um profeta ungido de Deus, que você torne-se um pregador amado, desejado, requisitado. Sabe qual é o maior engano de bacharéis e obreiros que pregam mensagens insossas e inócuas, ou seja, que não têm efeito? São as pregações míopes. Sim, o maior engano são as pregações míopes. Mas o que é a pregação míope? Pregação míope eu chamo aquelas pregações que são voltadas apenas para o universo do pregador, que ele não enxerga os outros universos das demais pessoas. Ele faz tudo dentro do seu ponto de vista, da sua perspectiva, da sua experiência de vida. Então, aquelas pregações que agradam ao pregador, aquelas pregações que falam com ele, e que emocionam a ele, mas que não emocionam as pessoas, que não fala com as pessoas, não provoca identificação nas pessoas. São aquelas pregações que são baseadas no ponto de vista do pregador, das suas necessidades, da maneira que ele enxerga a vida, do ponto de vista da experiência pessoal dele, da experiência cristã dele. São pregadas na linguagem dele e falam da sua rotina de vida, das coisas que ele vive. Então, ele está pregando basicamente para si mesmo, ele não está pregando para as outras pessoas. Então, são aquelas pregações que só mexem, só tocam, só mexem nos sentimentos do pregador e das outras pessoas não. É por isso que ele sente tanta resistência quando tenta pregar. Sabe como é que eu sei disso? Bem, quando eu ainda era adolescente, alguém falou para minha mãe que eu seria utilizado por Deus na palavra de uma maneira especial. Só que quando eu me casei, já mais tarde, adulto, me casei e comecei a ter as minhas primeiras oportunidades para pregar, as minhas pregações eram sofríveis. Mesmo que eu estava debaixo de uma palavra profética, mas as minhas pregações eram sofríveis. Tinha algumas pregações que a igreja se emocionava, tinha outras que não. O que aconteceu? Chegou até o ponto de algumas vezes eu passar vergonha de
de voltar para casa, né, envergonhado por ter me perdido na pregação, por não ter acertado a pregação, por ter falado e não ter levado a igreja para lugar algum. Então eu voltava para casa chateado, frustrado, muitas vezes até com vergonha da própria esposa. E aquilo trazia um grande peso para mim durante o resto da semana. Então mais tarde eu estudei teologia, assim que eu desejo, e estudei teologia. Procurei a escola teológica da nossa igreja, que era distante, eu morava na periferia, a sede da igreja era mais para o centro da cidade, e eu também tinha o agravante de trabalhar em horário de revezamento, quer dizer que eu não tinha sábado, domingo, feriado, era de acordo com a escala. Então eu faltei muitas aulas, mesmo assim eu consegui chegar a me formar. Claro que com isso as minhas pregações melhoraram, apesar que os professores que eu tive de homilética não eram tão bons assim. Mas eu fui atrás dos livros e aprendi nos livros. É claro que as minhas pregações melhoraram bastante. Mesmo assim, tinha dia que acertava, tinha dia que não. E eu procurei me aperfeiçoar nisso. Procurei estudar, pesquisei, comprei livros, acompanhei pregadores, estudei, analisei as pregações desses pregadores, e com isso eu cheguei a descobrir o que estava acontecendo com as minhas pregações. Eu me aprofundei na homilética, me aprofundei na oratória, na retórica, na comunicação em geral. Também estudei princípios da neurolinguística e da neurociência, e por isso eu descobri como funciona o cérebro humano. Isso mesmo. Como funciona o cérebro humano. Sabe o que foi que eu descobri? Como pregar de maneira atraente, envolvente e marcante? Bem, eu descobri esses princípios básicos em relação ao cérebro humano. E claro que isso é aplicado à pregação. Descobri que pregação é comunicação entre seres humanos. Exatamente, pregação é a comunicação entre seres humanos. Quem está pregando é um ser humano, quem está ouvindo são seres humanos. Então é uma comunicação entre seres humanos. Se é uma comunicação entre seres humanos, ela está sujeita às limitações humanas. Então essa comunicação é feita no nível do ser humano, com todas as limitações do ser humano, tanto de quem está transmitindo como de quem está ouvindo, quem está recebendo. E o próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu isso, quando ele disse que de nada adianta que a minha comunicação, que as minhas palavras não sejam inteligíveis. Se as minhas palavras não forem compreendidas pela igreja, então a minha pregação ela não terá o efeito que o potencial dela tem. Então, eu descobri isso, uma das primeiras coisas, que pregação é comunicação entre seres humanos. E para ser uma comunicação efetiva, já que a pregação também está sujeita às mesmas regras da comunicação humana, então para ser uma comunicação efetiva, precisa atender a determinadas leis naturais. A linguagem comum, referências comuns e interesses comuns. Então, como qualquer comunicação, ela precisa estar dentro dessas regras para ser uma comunicação eficiente. Sabia que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, eles utilizavam esses princípios da comunicação? Eles falavam a língua do povo, utilizavam referências que o povo conhecia e falavam do que interessava ao povo. Por exemplo, em João capítulo 6, o Senhor usou a figura do pão diário para dirigir a conversa para o seu sacrifício na cruz. Utilizou a figura do pão normal, que todo mundo conhecia, que as mulheres preparavam em casa, que todo mundo comia nas suas casas. E ele utilizou essa figura do pão para trazer até ele, para apontar o seu sacrifício que ele fez na cruz. Ou no caso que ele estava falando ainda no corpo humano, né? Ele estava em vida aqui na terra, então ele estava falando do sacrifício que ele faria. Ele já estava profetizando, estava se referindo qual era a missão dele na terra. Em João capítulo 7, ele utiliza a figura da água para falar da ação do Espírito Santo na vida do salvo. E em João 10, ele fala de pastoreio para apresentar a si mesmo como o bom pastor, o salvador das almas. E também nos seus discursos, nas suas palavras que ele dava ao público, nos seus ensinamentos, ele falava de quê? De pesca,
das atividades domésticas das mulheres, ele falava de lavoura, ou seja, ele falava do dia a dia da sua audiência. Ele estava dentro desses princípios aqui que eu me referi, que eram os princípios de falar a língua do povo, utilizar referências que o povo conhecia e falar do que interessava ao povo. E em João 6, o Senhor também usou a figura do pão diário para dirigir a conversa, como eu disse, para o seu sacrifício na cruz. Em João 7, a figura da água para falar da ação do Espírito Santo. Em 10, do bom pastor, o pastoreio. E falava de pesca, falava de dinheiro, falava de moeda, falava de todas as atividades do dia a dia das pessoas. Paulo também respeitava as regras da comunicação eficiente. Ele também sabia que existiam essas regras e ele utilizava essas regras. No Areópago, ele falava para uma audiência estrangeira, falava num país estrangeiro, em costumes diferentes, mas ele conseguiu o quê? Ele conseguiu falar uma língua comum, usar referências comuns, e ele conseguiu então despertar. Ele usou esse mesmo princípio: linguagem comum, referências comuns e interesses comuns. Ele achou o quê? Ele achou, caminhando pela cidade, o altar ao Deus desconhecido, e ele usou isso como uma referência, o ponto de partida para que conseguisse falar com o povo. O que aconteceu? No discurso que ele fez, a atenienses orgulhosos, soberbos, que eles eram a si mesmos, os sábios, o conselho era muito arrogante, porque eles se consideravam os melhores sábios. O que aconteceu? Paulo conseguiu fazer com que alguns deles o procurassem depois do discurso para saber mais sobre a salvação. Então ele conseguiu a linguagem comum, referências comum, interesse comum. No tribunal, diante do governador Festo, ele também pregou de tal maneira, ali estava o rei Agripa como convidado, e ele conseguiu mexer com o rei Agripa, de tal maneira que no momento o rei Agripa gritou lá, dizendo: Paulo, por pouco você não me persuade a me tornar um cristão. Então, a forma como Paulo utilizava esses recursos fazia com que ele atingisse as pessoas. Ele buscava o quê? Buscava linguagem comum, referências comuns e interesses comuns. Se o Senhor Jesus, uma reflexão para nós hoje, se o Senhor Jesus e os discípulos respeitavam a condição humana para tornar suas comunicações, ou seja, suas pregações eficientes, então, por que é que nós teimamos em dizer que a pregação é espiritual, basta orar, buscar a palavra e pregar, que o Espírito Santo irá fazer o resto? Porque a gente fica se baseando nisso, quando na verdade até o próprio Senhor Jesus e os discípulos, eles respeitavam essas limitações e essas regras da comunicação humana. Então, se nós queremos ser bem-sucedido na nossa pregação, se nós queremos atrair, envolver e marcar, impactar a vida das pessoas através da palavra de Deus, nós devemos imitar o Senhor Jesus e os apóstolos, utilizando também o quê? As regras, as normas, os princípios da comunicação humana eficiente. Eu chamo de fator paulino essa técnica de moldar as pregações às pessoas através da preparação da pregação para que possua linguagem comum, referências comuns e interesses comuns. Então, eu coloquei isso dentro de uma metodologia que eu chamo de fator paulino: moldar, construir uma pregação, montar uma pregação através de utilizar essas regras da linguagem comum, da referência comum e dos interesses comuns, para que possa atrair, envolver e marcar as pessoas. Eu formulei também a minha metodologia de aplicação desse fator, do fator paulino, no preparo da pregação estruturalmente, ou seja, eu montei uma metodologia, uma forma de construir a pregação, que eu construo a estrutura dela, baseada totalmente nesse fator paulino. Dessa maneira, essa nova estrutura eu denomino de diagrama estratégico da pregação, que é superior ao tradicional esboço, montagem e elaboração de esboços, pois o diagrama estratégico da pregação é baseado na aplicação do fator paulino, ou seja, em moldar uma pregação que ela tenha essas características de ser atraente, de ser envolvente e de ser marcante. Isso porque a elaboração de esboços, como é ensinada na homilética, é complicada, é trabalhosa, é mal compreendida.
infelizmente, até mesmo professores de teologia que ensinam homilética, eles não sabem aplicar corretamente as regras, aprenderam de uma maneira errada e eles ensinam de uma maneira deficiente. E você sabe que é complicada a linguagem que é utilizada na homilética, que eu chamo de homiletiquez, é muito complicada. E dessa maneira, a elaboração mal feita de esboços vai fazer o quê? Vai gerar pregações míopes, que são aquelas pregações que elas estão voltadas para o universo do pregador, para a experiência do pregador, que não mexe com as pessoas, que produz pregações insossas, pregações que não são envolventes, pregações que não mexem com o coração, com a alma, com a mente das pessoas. Já o diagrama estratégico da pregação, ele é elaborado na perspectiva da audiência, ou seja, já se monta ele, já se constrói ele se pensando em quem irá ouvir. É montado de maneira a ser extremamente compreensível pela audiência, para utilizar a linguagem da audiência, utilizar as experiências, trabalhar dentro do universo da audiência. Ele é construído para causar identificação imediata. Logo nas primeiras palavras, as pessoas que estão ali ouvindo você, elas vão se identificar, elas vão ser chamadas a atenção, elas vão olhar para você, prestar atenção e elas vão dizer, essa identificação que eu estou me referindo é a pessoa dizer, essa palavra eu preciso ouvir. Essa palavra está tratando do meu problema, da minha necessidade. Essa palavra está respondendo a uma dúvida minha. Então, provoca identificação imediata. Ela é construído, o diagrama é construído para causar identificação imediata, logo nas primeiras palavras, para despertar o interesse, para atrair e prender a atenção das pessoas, para envolvê-las durante a pregação e dessa maneira marcar, impactar a audiência com a palavra de Deus. Então você pode ver que de ponta a ponta é pensado e também pensando na audiência. É uma construção baseada justamente na aplicação do fator paulino. Você receia que a elaboração de um diagrama estratégico da pregação seja muito difícil? Então fique tranquilo. Por quê? Porque eu utilizo o ensino no passo a passo. Eu descomplico, eu simplifico, eu faço como uma montagem de aqueles brinquedos de crianças, de bloquinhos. Né? Então você vai montando passo a passo, bloco a bloco, desde o início, do início da preparação, parte a parte da pregação você vai construindo, de tal maneira que quando você aplicar todos os passos, você terá construído a sua pregação, terá montado a sua pregação. E é uma forma descomplicada para você aprender, porque eu utilizo a metodologia pedagógica construtivista, que é justamente essa. A pessoa aprende fazendo, aprende na prática, aprende no passo a passo. As minhas aulas não são teóricas, as minhas aulas são práticas. E você vai utilizar a minha didática, que ela é elogiada por alunos e também por diretores de escolas teológicas. São mais de 30 anos de experiência como professor. Então você vai ter todos esses recursos, esse potencial, essa minha experiência como professor para te ajudar, para que você possa realmente aprender. E graças a Deus que entre os meus alunos eu tenho pessoas das mais diversas idades, tenho pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas formações, desde pessoas que têm o fundamental, que têm o médio, até pessoas que têm curso superior, pessoas que têm noções de teologia, pessoas que são bacharéis, até mestres em teologia. Então, você vai fazer parte desse grupo de alunos e você vai perceber que através da minha didática, da minha forma de ensinar, vai ser muito fácil para você assimilar, aprender e colocar em prática imediatamente o que vou lhe ensinar, os princípios do diagrama estratégico da pregação. Você, em pouco tempo, irá aprender comigo e irá colocar em prática imediatamente, porque à medida que você vai aprendendo, você já vai colocando em prática. E assim, você irá pregar mensagens apaixonantes. Apaixonantes são aquelas mensagens que você é absorvido por ela. O tempo passa e você não vê. É gostoso de ouvir aquele pregador. Aquela mensagem, ela é muito envolvente. Você vai aprender a pregar mensagens que serão atraentes, envolventes, impactantes.
e as pessoas irão amar ouvir você, irão lhe elogiar e lhe agradecer por você ser um instrumento que Deus usa para falar com elas. E você passará a ser requisitado, convidado e escalado com frequência. Se você é o pastor, é o dirigente da igreja, você vai com alegria perceber o aumento da frequência nos cultos, especialmente aqueles cultos de ensino, especialmente aqueles cultos de dia de semana, especialmente naquele dia ou naquela noite que você diz: meu Deus, hoje vai ser somente Pedro, Tiago e João. Mas você vai chegar lá e vai ter um número considerável de irmãos, porque ele sabe que vale a pena enfrentar o cansaço, enfrentar a chuva, enfrentar, quem sabe, o frio, para estar naquele culto dia de semana, porque vale a pena ouvir uma mensagem que você vai trazer para eles. Então, deixa de ser taxado de pregador cansativo, enfadonho, e se torne um pregador amado, um pregador querido, um pregador requisitado. Chega de ser considerado um pregador de pregações chatas. Chega de ser chamado de pregador frio. Ah, aquele pregador é muito frio, é teórico, é cabeção, não é teologia. Não, você será considerado, a sua história vai mudar para você ser chamado agora de um profeta ungido de Deus. E a palavra de Deus na sua boca vai falar diretamente com as pessoas vão compreender você, elas vão acompanhar a sua mensagem, vão entender o que você está transmitindo da parte de Deus para elas, e elas vão ser marcadas, impactadas, movimentadas pela palavra de Deus que sai da sua boca. E você vai ter a grata satisfação de ouvir testemunhos, depoimentos de transformações produzidas pela palavra de Deus através de você. Ser chamado de profeta ungido de Deus. Então, participe do treinamento. Você já está aqui recebendo esse vídeo porque você já faz parte. Se você me encontrou aí pelo YouTube, se você já é meu seguidor aqui no YouTube, e o YouTube sugeriu para você este vídeo, então se matricule. Tem um link aqui abaixo nos comentários, para que você, nos comentários não, na descrição do vídeo, para que você possa se inscrever e possa participar também. Porque as aulas do treinamento vão começar no dia 12. Vai ser de 12 a 25 de novembro. São 4 videoaulas. Aulas que eu vou dar por aqui, mas que não vão ficar abertas no YouTube. Só para quem estiver inscrito, porque vão ser dadas no meu site. Então, inscreva-se para receber as aulas. Torne-se um pregador excelente. Aquele que prega mensagens atraentes, envolventes e marcantes. 12 a 25 de novembro, sendo que todo dia, até lá, eu vou estar te enviando algumas prévias, conteúdo poderoso também e transformador. Lembrando que você deve trazer mais 4 pessoas para você ter direito ao seu certificado de apostila. Então, vai indicando para os seus companheiros, colegas, obreiros, obreiras, chame elas, convide elas, compartilhe com elas o meu contato do WhatsApp. Peça para que elas me chamem, para serem inscritas também, para participarem do TPE e falando o seu nome, que foi indicação sua, para que garanta o seu certificado e a sua apostila. Então inscreva-se, se você ainda não é inscrito. Se você é meu aluno, está inscrito no TPE, mas não está inscrito no canal, inscreva-se no canal também, tá certo? Tem um botão de inscrição. Curta, dê o seu joinha, comente, me saúde com a paz do Senhor, me diga qual cidade que você está. Faça alguma pergunta também, eu vou estar lendo todos os comentários. E também compartilhe, há um botãozinho aqui para você compartilhar através do WhatsApp esse vídeo com os seus companheiros, com as pessoas que você sabe que vão fazer proveito deste vídeo, desta aula. Então é isso aí, prazer ter estado aqui contigo e nos veremos amanhã no próximo conteúdo que estarei lhe enviando amanhã. Combinado? Até lá, um grande abraço, Deus lhe abençoe.